Olá, começa agora a entrevista com Gustavo Nunes, prefeito reeleito em Ipatinga. Gustavo, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui no estúdio do Diário do Aço. Queria te parabenizar pela vitória, pela reeleição e falando nisso, como que o senhor recebeu esse resultado, essa reeleição com uma expressiva votação, continuará aí como governante do município aqui de Ipatinga. Boa tarde. Matheus, boa tarde a todos os nossos amigos aqui do Jornal Diário do Aço. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse bate-papo. Matheus, olha, primeiro eu tenho só que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de ser prefeito da cidade onde eu nasci, cresci e vivo. E agora, mais uma vez, me dando essa oportunidade de ser reeleito aqui no nosso município, fazendo história mais uma vez. Eu falo isso por quê? Porque desde o ano 2000 nós não temos um prefeito reeleito aqui em Ipatinga. O último a conseguir esse feito foi o saudoso Chico Ferramenta. E de lá para cá, vivemos anos de instabilidades políticas. E nós conseguimos colocar um basta nisso e fomos agora chancelados pela população com 52.282 votos, graças a Deus e graças ao povo ipatinguense que validaram o nosso trabalho. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu tive a notícia. Eu sou sempre muito pé no chão, viu, Matheus? Então, eu nunca saio comemorando antes da hora, antes do resultado final e oficial do TSE. Então, acredito que foi muito bom, foi muito bacana. Nós já tínhamos uma expectativa de vitória por conta dos acompanhamentos que fizemos com pesquisa durante todo o período eleitoral aqui no município de Ipatinga, mas, na verdade, o que chancela mesmo e concretiza é a urna fechada com os votos contabilizados. Então, nós ficamos muito satisfeitos com a votação que tivemos aqui no nosso município e que traz aí a ideia de que fizemos um bom trabalho, mas que precisamos continuar avançando ainda mais na cidade de Ipatinga. Gustavo, você teve aí uma experiência na Câmara, foi vereador, agora cumpriu o seu final de mandato, cumprindo seu primeiro mandato como prefeito, vai continuar para o segundo mandato. Qual que é a experiência, a evolução do Gustavo gestor, do Gustavo político, desde quando você começou a sua carreira política, essa caminhada, até este momento? Sim, Matheus, veja bem, eu tenho que confessar para vocês que quando eu assumi a prefeitura em 2021, achamos realmente que alguns projetos nós iríamos conseguir executá-los em um espaço de tempo um pouco mais curto, mas estávamos enganados. Por exemplo, é o novo edital da nova concessão de água e esgoto da cidade de Ipatinga, que nós conseguimos depois de muitos estudos, depois de cumprir um rigoroso trâmite que a legislação determina, nós trabalhamos, finalizamos e publicamos o novo edital da nova concessão de água e esgoto da cidade de Ipatinga. E por que eu estou falando isso e pegando esse exemplo? Porque agora, Matheus, nós já temos toda a experiência, nós conhecemos a máquina pública, nós conhecemos aquilo que foi importante, aquilo que foi bom, quais os problemas que a cidade ainda enfrenta, temos já toda a equipe formada dentro da administração municipal e que, sem sombra de dúvidas, com essa oportunidade de dar continuidade a esse trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que faremos um mandato muito mais eficiente, com muito mais qualidade, muito mais ágil para atender às demandas da cidade de Ipatinga. Prefeito, durante a campanha, foram 45 dias intensos e em algumas entrevistas que o senhor concedeu após a vitória, você chegou a comentar sobre um grupo político e econômico Sim. que estava interessado em que o candidato deles vencesse as eleições, até mesmo, vamos colocar de certa forma, colocar as mãos no município de Ipatinga. Em certo momento você chega até a dizer que eles seriam capazes de fazer qualquer coisa, até mesmo vender a alma Sim. ao diabo para conseguir esse cargo na prefeitura. Como que você avalia participar de um processo eleitoral desse, tão acirrado, enfim, com pessoas com recursos financeiros também para competir durante este processo? Qual é o balanço que o senhor faz? Matheus, é isso mesmo que você disse e que você nos acompanhou aí em outras entrevistas. E a minha avaliação
é que quando se tem um grupo político onde o interesse principal não é o bem-estar e o desenvolvimento do município, eles não vão muito longe. Então, acredito muito que é por esse e outros motivos que Deus nos abençoou de ser reeleito aqui na cidade de Ipatinga. E o que aconteceu? Na verdade, essa história ela é um pouco mais longa, porque a população ela conhece apenas aquilo que é demonstrado, né, no período eleitoral. Mas a população ela não faz ideia do que acontece nos bastidores da política. E eu me recordo que lá atrás, em 2022, quando finalizou a eleição federal, esse grupo político esteve no meu gabinete, lá na prefeitura, aqui em Ipatinga, conversando comigo, uma conversa amistosa, onde a ideia era de criarmos um grupo político em prol do município de Ipatinga, para termos uma força no Congresso Nacional, no governo do Estado e uma força regional. E em um primeiro momento, acreditei de fato que era uma boa ideia. Mas logo na sequência, começaram a aparecer algumas realidades que antes estavam obscuras. Então, de fato, eles quiseram mesmo, acharam que eu, prefeito Gustavo Nunes, prefeito de Ipatinga, seria meramente um funcionário deles. Queriam ser donos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, queriam que a prefeitura fizesse contratos com empresas ligadas a esse grupo. Eles têm hoje também, e são reconhecidos na região como construtores aí de loteamentos, e tem hoje um loteamento em Santana do Paraíso, que a divisa é o Morro do Beijo da Égua, lá no bairro Betânia ou Vila Militar, se eu não me engano. E queriam que a prefeitura fizesse uma obra milionária de acesso nesse morro, para que pudesse fazer uma valorização nos imóveis desse loteamento em que eles estavam construindo. E o que a cidade de Ipatinga vai ganhar com isso? Não ganha nada. Mas estão interessados única e exclusivamente em quê? Nos benefícios próprios para esses empresários políticos e que estão tentando entrar dentro da cidade de Ipatinga. E nós não vamos permitir. Então os interesses deles são próprios, políticos e também interesses próprios financeiros, porque estão querendo encher o bolso de dinheiro e sair da cidade e nunca ajudaram a cidade com nada. E de 4 em 4 anos, no período das eleições federais, né, onde se elege deputado federal, senador, governador, deputado estadual e presidente da República, vem com um discurso muito bonito, falando, não, eu sou um político de direita, eu sou empresário, eu gero emprego e renda para muitas famílias, né? Então vote em mim que eu sou de direita. Mentira pura. É um discurso fajuto e que estão lá no Congresso Nacional votando junto com o PT e junto com o governo Lula. Não trazem nenhum tipo de benefício para a cidade de Ipatinga e querem levar a riqueza daqui para colocar dentro do bolso e ir embora da cidade. Então, assim, isso eu estou contando dos bastidores que aconteceu de 2002 para cá. Agora, na campanha eleitoral, inclusive, como eles perceberam que não teriam essa formatação desse grupo político, com a minha participação para beneficiar essas pessoas, eles arrumaram um laranja qualquer aí para ser candidato deles a prefeito aqui no nosso município, com qual objetivo? De tomar o poder da prefeitura de Ipatinga, para fazer as benfeitorias que vão beneficiar eles e não a cidade. E saíram daqui expulsos pela população, porque nós tivemos uma vantagem de quase com o dobro de votos. E com eles ainda tentando comprar a eleição. Porque são arrogantes, são prepotentes e tentaram sim comprar essa eleição. Ofereceram dinheiro para nossos candidatos a vereador da nossa coligação, para que deixassem de nos apoiar, para apoiar o candidato deles. A gente ia para as caminhadas nas comunidades aqui em Ipatinga, vocês acompanharam aí nas redes sociais. Eu ia com o microfone na mão, um carro de som, eu ia andando na rua, conversando com os moradores que estavam em suas casas. E aí eu pedi aos moradores para colocar a permissão, para colocar uma placa da nossa campanha no muro da casa deles ou do portão. E aqueles que autorizavam, e que foram muitos, no outro dia, o outro grupo político já estava lá batendo na porta, oferecendo dinheiro para esses moradores para retirar a nossa placa e colocar a placa do candidato deles. É um absurdo um negócio desse. E isso sem contar que não apresentaram nenhum tipo de proposta para a cidade de Ipatinga,
não falaram dos problemas e como que iriam resolver os problemas da cidade de Ipatinga e ficaram apenas tentando denegrir a minha imagem com mentiras, fake news, atacaram a mim, a minha esposa, a minha família, ao meu pai que está acamado. Então não é esse tipo de política que a cidade de Ipatinga precisa. Foram expulsos daqui e nós vamos trabalhar incansavelmente para que essas pessoas mal intencionadas não pisem nessa cidade para requerer qualquer tipo de apoio político nos próximos anos. Gustavo, só para fechar essa questão da campanha, talvez o nome do senhor, a candidatura do senhor, tenha sido o principal alvo de todos os outros candidatos, né, durante todo o período de campanha. E principalmente na reta final, né, se afunila muito e esses ataques costumam aumentar. Inclusive com supostas denúncias, enfim, você também atribui isso a essa tentativa de tomada do poder aqui no município de Ipatinga. Com certeza, e que inclusive pagaram valores altos para algumas pessoas fazerem vídeos, tentarem maquiar alguma coisa aí, com áudio, essas coisas aí, para tentar denegrir a nossa imagem. E eu falo isso aqui claramente, publicamente, porque eu sei que eles fizeram isso e que eles pagaram para fazer isso. Em relação às denúncias que fizeram contra o senhor, de certa forma, tentando, né, difamar a sua imagem, o senhor também pretende levar isso à frente para a justiça, para que essas pessoas possam responder também perante ao órgão competente? Não apenas pretendo, mas como já estamos fazendo isso. Durante toda a campanha eleitoral, do início ao fim, e também até mesmo na pré-campanha eleitoral, nós entramos aí com inúmeras ações judiciais contra os nossos adversários, por difamação, por mentiras, por calúnia, por fake news, e não foi diferente no período da eleição, do início até o fim. Todas essas situações nós vamos sim discutir na justiça contra essas pessoas. Agora, em relação, em relação ao seu mandato, primeiro mandato que está encerrando neste ano, a gente pode dizer que foram concluídas algumas propostas do senhor. Por exemplo, a gente teve a policlínica, a entrega da policlínica, exatamente, UTI pediátrica, a guarda municipal e, enfim, e teve outras obras que estão em andamento, reformas nas praças do município, a reforma da prefeitura, foi anunciado também, iniciada as obras do mercado municipal, a própria concessão de água que o senhor comentou no início da entrevista, né, do novo edital. Como que está o andamento aí dessas obras, desses processos? Tem algum prazo? Você pode dizer algo a respeito para a gente? Olha, tudo está caminhando perfeitamente bem. A obra da reforma da prefeitura é uma obra extremamente complexa, é uma obra grande, é um prédio de 7 andares de 1974 e que nunca sofreu por uma reforma. Nem manutenção era feita naquele local e estava literalmente insalubre as condições daquele local. Então hoje nós já estamos fazendo a instalação das peles de vidro na parte externa daquele prédio, inclusive eu passei lá em frente agora há pouco e está ficando maravilhoso. Na parte interna já estamos fazendo a instalação do ar-condicionado central em todos os 7 andares daquele prédio e também já iniciou a instalação de toda a rede elétrica e lógica no prédio oficial da Prefeitura Municipal de Ipatinga, no centro da cidade, na Praça dos Três Poderes. Nós temos uma expectativa de fazer a mudança de volta para aquele local até o meio do próximo ano, de 2025. E as outras obras estão indo de vento em popa. As reformas das unidades de saúde, aliás, não só reformas e ampliação das unidades de saúde, as reformas também das praças que estamos fazendo. Hoje existe sim uma dificuldade muito grande para a contratação de mão de obra. Poderia estar mais avançado, mas a empresa que venceu o processo licitatório está tendo essa dificuldade de contratação de mão de obra, mas a obra não parou, nós estamos avançando e vamos fazer essas obras em todos os cantos da cidade de Ipatinga. Aí tem os asfaltos que nós estamos fazendo, a policlínica, como você mencionou, o processo
o edital da nova concessão de água e esgoto, que já está publicado, se eu não me engano, há mais de 50 dias, e a lei determina que deve ficar publicado por 90 dias, para depois os técnicos da prefeitura fazerem as devidas avaliações para a assinatura de um novo contrato, de uma nova concessão. Então nós temos uma expectativa de que no final deste ano podemos sim ter já um novo contrato de uma nova concessão de água e esgoto aqui no nosso município, e as coisas estão caminhando bem, graças a Deus. Esses dias também, ontem, né, mais especificamente, a gente entrevistou o prefeito em Santana do Paraíso, o Bruno Morato, também reeleito, e ele comentou que não há governo perfeito, né? Não tem como você agradar todo mundo e fazer tudo que você planeja ou até mesmo que a população espera. Dentro disso, eu gostaria que você falasse os pontos altos, né, as principais conquistas durante o seu primeiro mandato, aquilo que não foi possível conquistar ainda nesse primeiro momento, mas que no segundo mandato o senhor está disposto a trabalhar para conquistar. Claro. Bom, primeiro eu tenho que falar aqui com vocês do pagamento de mais de 350 milhões de reais de dívidas que nós fizemos no nosso mandato, de gestões irresponsáveis anteriores que deixaram essas dívidas para o município. E por que tivemos que fazer isso? Porque é uma questão de caráter. Se deve, tem que pagar. Segundo, porque isso prejudicava muito o município. Porque o município, a prefeitura era reconhecida no mercado como uma pagadora. Então, no início do mandato, eu lembro que a gente iria fazer um processo licitatório para a compra de remédio para as unidades de saúde e dava deserto. Porque ninguém queria ofertar isso e fornecer para a prefeitura, porque a prefeitura de Ipatinga era reconhecida de que não ia pagar a conta. Então nós tivemos que fazer isso. Nós somos o primeiro governo que nunca atrasou sequer um dia do pagamento do salário dos servidores públicos. Muito pelo contrário, nós pagamos adiantado e ainda pagamos dívidas do município com os servidores, de 5 anos atrasados de férias vencidas e 5 anos também de rescisões contratuais que não foram pagas. É um absurdo uma coisa dessa. E 350 milhões que pagamos de dívidas que nós poderíamos estar investindo na cidade, na saúde, na infraestrutura, na cultura, no esporte, mas nós tivemos que pagar dívidas. E mesmo assim, fizemos o asfalto em mais de 180 ruas aqui nessa cidade, reformamos as escolas, estamos reformando todas elas. Hoje, mais de 60% já estão todas climatizadas. Tivemos a coragem para fazer aquilo que todo mundo falava que tinha que fazer, mas ninguém teve a competência e a coragem de fazer, que é a reforma do prédio da prefeitura, e que vai ficar algo extraordinário para atender melhor a população de Ipatinga e para dar uma melhor qualidade de serviço para o funcionalismo público. Nós tivemos essa coragem. Nós tivemos a coragem de iniciar o projeto e a obra do Mercado Central. Nós estamos reformando e ampliando as unidades de saúde, o Hospital Municipal, a UPA do município de Ipatinga. Voltamos com as cirurgias eletivas, que ficou paralisada aqui no município por mais de 10 anos. E hoje nós fazemos milhares de cirurgias por mês nessa cidade. E ainda assim temos uma fila de espera gigantesca. Mas nós estamos trabalhando para resolver o problema dessas pessoas que precisam de uma cirurgia eletiva. Construímos o nosso bloco cirúrgico, que Ipatinga nunca teve. Nós construímos lá no Hospital Municipal e nós estamos operando o cidadão de Ipatinga no nosso bloco cirúrgico. Nós tivemos a coragem de não renovar o contrato com a Copasa, porque eu poderia ter renovado. A lei me permite. Bastava uma assinatura minha enquanto prefeito. E nós não fizemos isso, por quê? Porque eu entendo que a cidade merece uma nova concessão de água e esgoto, com critérios, com um serviço de mais qualidade, um serviço com maior eficiência, um serviço mais barato para a população. E é o que nós estamos fazendo. Alguns desses projetos nós não concluímos ainda, mas eles estão em andamento. E nós vamos dar continuidade. Eu tenho 30 anos de idade, Mateus. E desde quando eu nasci, eu escuto as pessoas falarem que o prefeito fulano disse que vai entregar as escrituras dos imóveis para a população. E isso nunca saiu do papel. E hoje nós já escrituramos
todos os moradores do Morro do Sossego, no bairro Veneza. E nós temos 15.322 unidades prontas, protocoladas no cartório de registro de imóveis, somente aguardando a conferência do cartório para que a gente possa entregar as escrituras para a comunidade. E nós vamos escriturar todos os imóveis de Ipatinga que são irregulares e que não possuem a sua escritura. É por isso que a população acreditou mais uma vez na gente. Porque tudo que eu falei aqui agora não é promessa. É algo que já está acontecendo. E a população entende que nós precisamos dar continuidade nesses trabalhos. Agora a gente falou sobre algumas questões sociais, enfim, na área de saúde. Um dos gargalos também de Ipatinga, não só de Ipatinga, mas de todas as cidades de médio e grande porte, é a mobilidade urbana. Sim. O transporte público de Ipatinga tem um déficit, né, um prejuízo já que vem de longos anos, né, junto à Saritur, que é a prestadora de serviço. Como está sendo tratado isso no governo do senhor? Negociação de dívidas, se haverá, né, novos ônibus, novas frotas e linhas nos próximos anos? Como que tem sido tratado isso? Então, veja bem, quando nós assumimos a prefeitura em 2021, nós descobrimos que de 2004 até 2021, a prefeitura ela criou uma dívida de 140 milhões de reais com a Saritur. Que dívida é essa? A dívida das gratuidades do transporte coletivo, que a prefeitura tem que pagar, mas nunca havia pago. Então, hoje a prefeitura deve 140 milhões de reais para a Saritur, aqui em Ipatinga. E por que essa dívida é só até 2021? Porque de 2021 para frente, eu sou o único prefeito da história dessa cidade que paga mensalmente as gratuidades para a Saritur. Por que nós pagamos? Porque hoje nós temos responsabilidade fiscal na gestão, nós temos saúde financeira para pagar e nós entendemos que o direito adquirido da pessoa idosa nós temos que cumprir. E eles continuarão tendo direito no nosso mandato. E nós estamos fazendo um acordo judicial para o pagamento dessa dívida de 2004 até 2021. Então nós já assinamos esse acordo, mandamos para o Ministério Público e esse acordo a Saritur se comprometeu a dar 40% de desconto no valor da dívida e vai parcelar o restante dessa dívida ao longo dos anos para a prefeitura. Em contrapartida, eles vão fazer a renovação de toda a frota de ônibus, vai voltar com os ônibus com ar-condicionado, voltar com os micro-ônibus para atender as comunidades, principalmente nas partes mais altas do nosso município, e também vai fazer a ampliação do número de linhas e horários em todos os bairros do município de Ipatinga. Agora nós estamos aguardando o promotor de justiça, que ele já recebeu esse acordo assinado por nós e pela Saritur, ele vai verificar se está tudo dentro da lei, ele dando aval, manda para o juiz homologar o acordo na justiça, homologando, o problema está resolvido. Gustavo, e agora a gente mora, né, numa região metropolitana, né, onde esse diálogo com as outras prefeituras, elas são necessárias e importantes para o desenvolvimento regional de toda a região. O senhor foi reeleito, Bruno Morato também, em Santana do Paraíso, ele já afirmou que tem um diálogo muito aberto com o senhor. Sim. Em Coronel Fabriciano, quem foi eleito foi o Sadiluca, do governo, do candidato do atual governo, do Dr. Marcos Vinícius, que é do mesmo partido do senhor, então acredito que haja uma proximidade também. E em Timóteo, o capitão Vitor, que talvez também comungue dos mesmos ideais que o senhor. Como que você imagina, né, os próximos 4 anos em relação a diálogos com essas outras prefeituras para pensar também soluções em nível regional? Sim, como você disse, o nosso relacionamento com o prefeito Bruno Morato sempre foi um relacionamento muito amigável. Então nós não temos nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário. É sempre um auxiliando o outro. E fizemos 4 anos de mandato assim, eu tenho certeza que vai continuar. Com o Coronel Fabriciano, a mesma coisa. Com o prefeito Marcos Vinícius, até o então momento. E já temos o início de um diálogo, de uma abertura com o Sadiluca, e que eu tenho certeza que vai dar continuidade nessa parceria, nesse diálogo em conjunto.
O capitão Vitor, que venceu a prefeitura de Timóteo agora nas eleições, é uma pessoa de índole, que é assim, extraordinária a índole desse cara, é uma pessoa honesta, que quer de fato o melhor para a cidade de Timóteo, é de direita, é um parceiro, e eu não tenho dúvidas de que o diálogo com ele também vai ser muito produtivo para que juntos a gente possa estar fazendo aí trabalhos e projetos regionais para a região metropolitana do Vale do Aço. E para finalizar, Gustavo, queria que você deixasse um recado para o eleitor que confiou no Senhor mais uma vez, para dar continuidade no trabalho que já tem sido feito aqui em Ipatinga, também um recado para toda a população ipatinguense. Claro, bom, na verdade, primeiro, volto a repetir, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade por ser reeleito aqui na cidade de Ipatinga, mas é claro que eu também tenho que agradecer a cada um dos mais de 52 mil votos que nós recebemos nessa eleição. Votos de confiança de você que aprovou o nosso trabalho e pediu uma continuidade dele. E claro, eu não sou o prefeito apenas dessas pessoas que votaram e que confiaram um voto à minha pessoa, mas eu sou o prefeito da cidade de Ipatinga, que tem mais de 230 mil habitantes. E eu quero governar para todos. Então, nos auxilie, vamos conversar, deixa eu entender quais que são as suas expectativas, quais as demandas que nós vamos trabalhar para fazer uma Ipatinga muito melhor, com mais desenvolvimento, mais crescimento, com mais riqueza, mais prosperidade, para transformar para melhor a vida de todo ipatinguense. Tamo junto.